Boa tarde a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas à nossa última aula do curso de Autogestão e Economia Solidária. Hoje nós vamos tratar da lógica da ação coletiva e autocoordenação dos pequenos grupos. Para tratar desse assunto, que é a autogestão, a autoorganização, nós contamos com o professor Rogério Scarbim Morano, professor da Unifesp, e também um dos coordenadores aqui da Universidade Aberta Economia Solidária, a UAS. Eu peço para o Rogério se apresentar e em seguida a gente começa as nossas atividades e eu vou ficar nos bastidores, mas por enquanto estou aqui com vocês. Oi, Egeu, já está funcionando aqui, né? Então tá bom, gente, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu sou o Rogério, né? Como o professor Egeu já apresentou, né? Sou professor da Unifesp, sou um dos membros, né? Coordenadores aí da UAS, né? Da Universidade Aberta Economia Solidária. E, enfim, vou hoje conversar com vocês sobre autocoordenação, mas num foco diferente, ligado a meio ambiente, a preservação de recursos naturais e a uma peculiaridade, né, nos estudos de autogestão que está relacionado com a questão de grupos pequenos, pequenos grupos, né, e o que nós, como sociedade, podemos aprender com essa dinâmica, né, essa forma de funcionamento, né, desses pequenos grupos que a gente vai estudar hoje, tá bom? Eu vou começar, então, aqui compartilhando minha tela. Vamos lá, só um minutinho. Tá aqui. Tá aqui. Egeu, minha tela já está aí funcionando? Minha apresentação? Tá sim, Rogério, tudo certinho, pode Legal, começar, tá muito bom? obrigado. Legal. Nada. Então tá aqui, né? Então a aula, né, é a lógica da ação coletiva e a autocoordenação dos grupos pequenos, né? Meu nome, então, Rogério Scabim Morano, né? Sou da Unifesp, professor da Unifesp. Falando um pouco mais, né? Eu estou presente no campus Diadema, né? Eu estou lotado, né, no campus Diadema, no departamento de Engenharia Química, e também sou professor do programa de mestrado em inovação tecnológica no campus São José dos Campos. E tenho me dedicado aí a vários assuntos relacionados à economia solidária e administração e economia industrial, né, para alguns cursos como engenharia, como química, né, como curso de química, e enfim. A, Esse assunto, né, em especial, aqui, pretende, né, responder algumas dessas perguntas, né, perguntas como essas daqui que eu listei, ó. Quais são os desafios dos grupos na autocoordenação, né? O que desafia, né? Como fazer, né, acontecer uma autocoordenação, uma autogestão, né? No que difere os grupos pequenos em termos de autocoordenação, né? Nós vamos ver hoje existe uma vasta literatura, né? Uma série de questões que são discutidas teoricamente, que são vistas, né? Na prática acontecendo relacionado a pequenos grupos e como eles conseguem se autocoordenar, né? E qual é o papel das instituições que são desenvolvidas por esses grupos para que eles consigam funcionar de maneira autocoordenada, né? Nós vamos discutir isso também, tá bom? Ah, esse conteúdo que eu vou mostrar para vocês, né? Eu já tenho estudado há algum tempo, né? E boa parte do que eu estou trazendo hoje aqui para vocês faz parte da minha tese de doutorado, foi parte, né, da pesquisa que eu realizei durante o o meu doutorado, né? Então trazer aqui para vocês de uma maneira assim tranquila, né? Vamos dizer assim, as teorias, né, e as discussões que estão relacionadas a esse assunto, né, da autocoordenação nos grupos pequenos, tá bom? Para a gente iniciar, então, tá aqui, ó, o sumário, né, a gente vai falar, então, do contexto em que a gente estuda esses pequenos grupos, para entender as peculiaridades deles com relação a essa questão de autogestão, autocoordenação. Vamos falar de um conceito importantíssimo, né, dentro dessa discussão que eu trago hoje aqui para vocês,
que é a tragédia dos comuns. Vamos falar exatamente dos grupos pequenos e, para dar suporte a tudo isso, a gente vai falar de teoria institucional, que são as instituições aqui que eu já comentei aqui, né? E falar de identidade social, que suporta também as instituições e traz para esses pequenos grupos algumas facetas, né? Algumas peculiaridades que os tornam capazes de se autogerir com maior facilidade, né? Vamos dizer assim. Bom, então, o contexto estudado. A gente tem como foco, né, no estudo desses pequenos grupos, as reservas florestais, recursos hídricos, fauna marinha. Então, estamos falando, de uma maneira geral, dos recursos naturais que estão disponíveis, né, para a coletividade, para a nossa sociedade, né? A gente vai chamar esses recursos de bens e recursos de uso coletivo ou comum. Nada impede que a gente extrapole, né, esses bens e recursos de uso comum para outros bens, né, que não reservas naturais, que não bens naturais, mas que são também, pertencem à coletividade, né? Até em alguns livros eu vi exemplos de pontes, enfim, né, de algumas obras que são públicas, mas o foco aqui do estudo que eu trouxe para vocês hoje está ligado a recursos naturais, tá? Então, ó, a ideia é a gente estudar como funciona, né, a sistemática aí da exploração humana desses bens e recursos de uso coletivo, tá? Bom, a abordagem clássica, né, a abordagem tradicional, diz o seguinte, que o homem ele é individualista, ele busca, né, seu benefício próprio e a maximização de seus lucros, né, de seus resultados pessoais, frente aos bens e recursos de uso comum. Então, ele quer usar, né, usufruir desses bens comuns o máximo possível. Isso dentro da abordagem tradicional da economia clássica. Isso faz com que, olha só, quando uma pessoa não pode ser excluída dos benefícios que um grupo procura conquistar, essa primeira pessoa torna-se geralmente motivada a não contribuir no esforço coletivo necessário para o logro dos objetivos comuns. Então, o homem, né, no conceito da economia clássica, frente aos recursos comuns, tem uma postura de não contribuir no esforço coletivo e usufruir o máximo que ele pode desses bens e recursos que ele tem disponível, que ele pode ir lá utilizar, né? Quando imagine uma situação onde existe um infindável número de pessoas assim, né, de seres humanos alinhados à ideia clássica aqui, né, da economia clássica tradicional, versus os bens e recursos de uso comum. O que acaba acontecendo é o que a gente daqui a pouco vai conceituar com mais detalhes, acaba acontecendo o que a gente chama de a tragédia dos comuns, né, ó. Cada homem se encontra envolvido em um sistema que o compele a aumentar seu ganho sem nenhum limite, em um mundo que é limitado. Então, a ideia é que, assim, essa atitude individualista do ser humano, né, segundo a abordagem clássica, frente aos bens e recursos de uso comum, leva, né, a uma situação de tragédia dos comuns. A gente já vai detalhar um pouquinho isso aí, o que é a tragédia dos comuns, né? Vamos lá. Olha só, a ideia é o seguinte, que a autocoordenação, nesse cenário que eu estou montando com vocês aqui, leva à tragédia dos comuns. Por quê? Porque não há possibilidade de autocoordenação. O ser humano, né, por conta dessa atitude individualista, maximizadora dos seus próprios resultados, né, que é o pressuposto aqui da abordagem tradicional da economia clássica, impede, né, que aconteça autocoordenação. Então, a autora aqui, a Ostrom, ela afirma o seguinte, ó, a ruína é o destino de todos, uma vez que cada um persegue seu próprio interesse em uma sociedade que crê na liberdade de uso e na exploração de recursos. Olha, se o bem é comum e eu posso usar ele, e não tem ninguém para me controlar o quanto eu devo usar, eu vou tentar usar o máximo possível. Se muitas pessoas pensam assim, tragédia dos comuns, né?
não há uma autocoordenação no uso desses recursos comuns e a gente chega a uma situação de tragédia dos comuns, né? O que é a tragédia dos comuns? Já falei algumas vezes, né? Vamos conceituar direitinho aqui. Mas antes, eu queria fazer uma reflexão com vocês, né? Essa frase aqui, né? Essa sequência aqui de 2, 3 slides que eu tenho agora aqui, né? Foi trazida, proposta por uma aluna minha, né? Num trabalho que ela estava fazendo sobre reciclagem, né? E eu achei muito interessante, eu quis compartilhar com todos aqui, né, presentes. Então vamos pensar comigo, ó, apenas mais uma garrafa, sabe? Uma garrafinha que eu vou descartar no meio ambiente. Só mais uma, né? Não vai fazer nenhuma diferença. O mundo é tão grande, né? Eu sou um em 7 bilhões de pessoas. Eu vou descartar essa minha garrafinha. Então, apenas mais uma garrafa, pensar os 7 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta. Olha o que acontece. O plástico, né, no caso aqui, que é o que eu estou dando de exemplo para vocês, pode levar até 1000 anos para deixar de ocupar uma paisagem quando descartado incorretamente. Olha que interessante. Com relação ao plástico ainda, 8 milhões de toneladas chegam aos oceanos anualmente. O acúmulo está em 150 milhões de toneladas. Essa frase de baixo é a que mais me deixa assustado. Projeta-se, se nada mudar, que em 2050 haverá mais plásticos que peixes no oceano, em termos de massa. É um negócio bastante assustador, pelo menos a minha. Uma segunda reflexão, né? São apenas alguns metros quadrados para as minhas vacas, pensaram centenas de pecuaristas. O que acontece? Estamos acabando com as matas e toda a biodiversidade existente nelas. Né? A tragédia dos comuns está relacionada a esse desfecho trágico dos dois exemplos que eu trouxe aqui. Tá? Então, olha só, agora em termos mais formais, né? O que é a tragédia dos comuns? A expressão, a tragédia dos comuns, simboliza a degradação do ambiente que pode sempre ser esperada quando muitos indivíduos se utilizam simultaneamente de um recurso. A impossibilidade de controlar o uso e ou exploração desses recursos dos demais participantes faz com que, individualmente, cada participante possa atuar de forma racional, esbanjadora e abusiva. Isso ocorre mesmo se o grupo como um todo, com essa atitude, saia perdendo. Então, o pensamento que está por trás da tragédia dos comuns está bem relacionado a isso que eu acabei de ler, e que está ligado ao meu exemplo da garrafinha. Eu vou lá, jogo só uma garrafinha, mesmo sabendo que todo mundo vai perder se a gente encher o oceano de garrafas. Eu sou só um no meio de tantos aqui, eu vou jogar minha bituca de cigarro, minha garrafinha lá para fora da janela do carro, né? Basicamente isso. E o termo, né, o nome em inglês, né, Tragedy of the Commons, é proposto por Harding em 1968. Então, quem cunhou, né, essa expressão para o estudo dessa questão ambiental, né, é esse Harding, né, esse autor, em 1968, fazendo menção à impossibilidade de se alterar o curso de acontecimentos já iniciados das tragédias gregas. Então a ideia é o seguinte, olha, o nosso problema de meio ambiente, né, no mundo é uma tragédia dos comuns, porque é um fim inevitável, segundo ele, é um desfecho que não tem como impedi-lo, e então estamos fadados a colapsar. Né? Basicamente isso que o Harding propõe no trabalho dele, né? Enfim, ele dá algumas sugestões, ou ele faz proposta de como se pode evitar essa tragédia dos comuns, né? Ele diz o seguinte, olha, a autocoordenação não tem jeito, leva à tragédia dos comuns, segundo ele. Só existe duas formas da gente atingir os objetivos coletivos, que nesse caso é a preservação dos recursos naturais de uso comum, quer dizer, os recursos naturais que pertencem à sociedade, né? A figura do Estado como um agente coordenador ou a iniciativa privada. Nesses dois casos, a gente diz o seguinte, que o controle externo do uso, né, desses recursos
é inevitável, né? Então, o controle externo é necessário para o controle e coordenação. Ainda falando sobre o Harding, né, e essas propostas dele, vários críticos, né, ao longo dos anos, teceram vários comentários a respeito aí e elencaram alguns problemas a essas propostas do Harding, né, ou essa proposta do Harding de ou privatizar ou deixar sob controle do Estado, né. O primeiro aqui, ó, o Estado organizando o uso dos bens comuns, sem informação válida e confiável, pode cometer erros. Tá? Existe uma série de casos, né, de cases na literatura que mostram algumas ações tomadas pelo Estado ao longo né, os governos, né, do mundo, em que a ideia era de preservação e isso acabou não acontecendo, né? O Estado não tem capacidade suficiente de fiscalização, de controle para manter esses recursos, né? O Estado ele não é onipresente e onipotente, né, para conseguir impedir de fato que uma série de práticas, né, que degradam o meio ambiente dentro desse contexto da tragédia dos comuns aconteça, tá? O uso e a distribuição está sujeito a viés político e à corrupção. Ok, não preciso nem comentar muito essa questão aqui, né? Outro ponto, a propriedade privada, agora falando de privatização, a propriedade privada põe fim ao regime de propriedade comum. Essa prática limita o uso e a exploração dos bens a poucos e não por muitos. A ideia é o seguinte: se o bem é comum, aquele bem, aquele recurso é coletivo, no que se privatiza deixa de ser coletivo e passa a ser propriedade de alguns poucos. Isso vai contra a ideia do bem comum. Então, essa é a maior crítica à privatização dos recursos, né? E aí, ó, tanto os defensores da estatização como os da privatização têm como princípio central que a mudança deve ter origem externa e ser imposta aos indivíduos. Então, a ideia de autogestão, autocoordenação está bem longe dessa discussão, né? Tanto do Harding como de quem discute aí os problemas da proposta do Harding, né? Bom, mais críticas aí à proposta do Harding, ó. O autor é considerado radical e superficial ao sugerir como solução a privatização ou controle do Estado. O exemplo de bem comum descrito por Harding é considerado de acesso livre, sem regras, um exemplo de pequena escala aplicado aos problemas globais, né? Estudiosos apontam a existência de bens comuns que foram autogerenciados localmente com sucesso, como os pastos e sistemas de irrigação no Nepal e na Indonésia, apontados pelos estudos realizados por Ostrom. Essa autora, né, a Eleanor Ostrom, ela, já vou falar um pouco mais dela daqui a pouco, ela é ganhadora de Prêmio Nobel de Economia, discutindo esses temas, né? Ela apresenta no livro dela chamado O Governo dos Comuns, cerca de 1.200 casos de sucesso de autocoordenação para a preservação de bens naturais de uso comum, né? Então, existe, né, comprovadamente na prática, grupos que conseguem se autogerenciar, eles têm algumas peculiaridades que nós vamos discutir aqui, né, e que afrontam, vamos dizer assim, o que o Harding expõe como sendo impossível de acontecer, né, como sendo algo que leva os recursos a uma situação de tragédia, né, de tragédia dos comuns, tá? Vamos lá, falando da Ostrom, tá aqui, ó. Ela chama Elinor Ostrom, né? Eu pronunciei errado inicialmente o nome dela. Ela é vencedora do Prêmio Nobel em Ciências Econômicas em 2009 e ela aponta que o problema da tragédia dos comuns é um caso de acesso livre, onde não há limitações a quem possa explorar um recurso. Por exemplo, aí tem um exemplo ar atmosférico, recursos hídricos e coisas desse tipo, né? Olha só, segundo ela, né, é necessário ir além do mercado de bens privados, onde cidadãos e governos não são capazes de gerenciar os bens comuns. Ela acha que a questão é maior do que
a questão de, né, possível alternativas à questão da privatização ou da estatização, né? A ciência não pode ignorar a capacidade de reflexão, autocontrole, inovação e criatividade dos seres humanos frente às dificuldades. Isso é interessante, né? Ela propõe, né, que o ser humano é muito mais do que aquele indivíduo, né, da abordagem clássica, né, da economia clássica, que é egoísta e maximizador dos próprios resultados, do seu próprio lucro, né, pessoal. Ela propõe que não é tão simples assim, o ser humano não é tão simples assim, né? E aí ela começa a discutir o que eu estou chamando aqui com vocês, né, de grupos pequenos, né? O modelo de grupos pequenos, né, que é discutido pela Ostrom, diz o seguinte, olha, ok, os objetivos coletivos aqui podem ser alcançados se houver uma figura do Estado, né, ou uma figura como a iniciativa privada. Porém, pequenos grupos, e o difícil, né, ao longo desses anos eu tenho tentado identificar o que é um grupo pequeno, qual é a quantidade de membros que tem um grupo pequeno. Isso é bastante relativo, né, é qualitativo isso até diria, né, mas enfim, né, essa questão deixada de lado, né, da quantidade de pessoas, vamos falar de grupos pequenos, né. Os grupos pequenos, esses são capazes de se autocoordenar e também são capazes de atingir os objetivos. Aqui, volto a insistir que no nosso caso é o manejo, né, sustentável dos recursos comuns disponíveis, tá bom? E aí, por que que os grupos pequenos são diferentes? Essa é uma pergunta importante que devemos fazer, né? Olha só. Quando os grupos são pequenos, pode haver alguma ação individual a favor do logro dos objetivos comuns do grupo. É mais fácil acontecer ações individuais para o bem geral do grupo no qual esse indivíduo pertence, ou do qual esse indivíduo pertence. Os grupos populacionais residentes em distintas configurações territoriais e que apresentam forte relação de dependência quanto aos bens, esses bens comuns que a gente está comentando aqui, têm encontrado formas de administrá-los. Olha, independente da gente achar que é por esse motivo ou por aquele motivo, o fato é que indo a campo e visitando essas comunidades, né, esses grupos pequenos, a gente percebe que lá eles deram um jeito de administrar a exploração e o uso desses bens comuns, né? Esses grupos conseguem construir arranjos comunitários eficientes e sustentáveis do uso e manejo dos recursos naturais, sem interferência do Estado ou da iniciativa privada, né, ou de uma ação de privatização. Então, isso é verificado, né, empiricamente, lá no campo, né? Então, o negócio é estudar, né, esses grupos pequenos para a gente entender como eles funcionam e tentar aplicar isso para outros contextos, por que não, né? Então, ó, continuação aqui, né? Ainda por que os grupos pequenos são diferentes? Olha só. Em alguns grupos pequenos, pelo menos um membro achará que seu ganho pessoal ao obter o benefício coletivo excede o custo total de obtê-lo de forma individual. Isso é bem interessante. Em grupos pequenos, mesmo que um indivíduo ache, né, que está carregando os demais do grupo, né, fazendo todo o esforço, os benefícios que ele tende a conseguir, né, fazendo parte desse grupo, supera os custos que ele está tendo e que ele e esses custos talvez fossem maiores se ele tivesse agindo sozinho, sem ser parte desse grupo inteiro, desse grupo, né, do qual ele pertence. Outro ponto que é importante é falando agora falando um pouco mais aqui, ó. Agora com relação à diferença, mas falando dos grupos maiores. Ó. Quando um grupo tem muitos membros, então se um grupo é muito grande, o indivíduo espera obter sua parcela pré-estabelecida de ganhos. Entretanto, pode notar que o seu esforço não afetará muito o desempenho grupal, não se mobilizando. É como
o exemplo que eu falei para vocês da garrafinha plástica, né? Puxa, eu quero salvar o planeta, nós precisamos acabar com o plástico nos oceanos. Só que eu deixar de jogar uma garrafinha pela janela do meu carro não vai fazer nenhuma diferença. É exatamente isso que está escrito aqui nessa frase. É essa ideia de, puxa, a minha garrafinha, que eu vou deixar de jogar pela janela e fazer o descarte correto, não vai fazer nenhuma diferença no volume de plástico que está sendo despejado no oceano. Então, o que, que eu faço? Eu jogo a minha garrafinha pela janela. É exatamente isso aqui, esse exemplo, né, que eu estou falando aqui para vocês, é exatamente o exemplo que a gente pode usar para entender essa frase aqui. Se muitos membros pensam assim, projetos comuns, né? Então, 7 bilhões de pessoas pensaram que sua garrafinha não faria nenhuma diferença, pronto, ferrou, né? Estamos acabando com o oceano. Tragédia dos comuns. Enfim, seguindo aqui, eu trago para vocês alguns conceitos de teoria institucional e algumas discussões sobre identidade social, né, que são complementares, que podem trazer para a gente insights, né, e conceitos, ideias que permitam a gente entender por que os grupos pequenos são diferentes e, de repente, por que não, a gente refletir sobre o que fazer para que também nos grupos grandes a gente consiga, né, a autocoordenação. E aí, a autocoordenação tanto para o manejo, né, dos recursos naturais de uso comum, como o manejo e a utilização dos recursos que não são naturais, mas que também são coletivos, né, de todos, e a autocoordenação de qualquer outra coisa, né, de qualquer outro tipo de grupo, né, qualquer outro de grupo social, qualquer outro tipo de organização social, tá bom? Então vamos lá, ó. Teoria institucional, papel das instituições. Né? Então, olha só, primeiro conceito importante quando a gente fala das instituições, né, dos grupos, das instituições existentes em uma sociedade, ó, a sociedade elabora suas regras, ou seja, suas instituições, visando promover a cooperação e reduzir conflitos, de forma a aumentar a coordenação entre as atividades econômicas e diminuir os desperdícios. Então, a ideia é que a sociedade elabora suas regras para que haja uma melhor coordenação de todos os recursos, principalmente os humanos, né, as pessoas que estão inseridas nessa sociedade, para que elas funcionem de maneira melhor, né? Então, que as regras, né, de comércio funcionem bem, que os acordos, né, sejam cumpridos, que as pessoas que infringam essas regras estabelecidas sejam punidas ou corrigidas e coisas nesse sentido. Tá? As regras desenvolvidas pelos grupos sociais contribuem para a coordenação e o funcionamento do sistema econômico, reduzindo conflitos. Basicamente, né, estamos repetindo de uma maneira mais sintética a frase de cima aqui. Ó. Bom, ainda essas instituições, né, esses conjuntos de regras, são as restrições elaboradas pelos homens que dão forma à interação humana. Então, o ser humano, para viver em sociedade, ele precisa se sujeitar a algumas regras que são criadas para que o convívio seja possível. Basicamente isso, né? As instituições são isso. As pessoas estruturam incentivos no relacionamento público, social ou econômico, né? As instituições, né, estruturam incentivos para o relacionamento político, social ou econômico dos indivíduos, né? E essas instituições, elas podem se configurar, né, se estruturar por meio de regras formais, regras que são informais, a gente já vai falar daqui a pouco, um misto dos dois, né, que é o que acontece de fato na prática, né? Olha lá, as regras formais,
são frequentemente formuladas e aplicadas por uma organização central como o Estado, né? Então, a figura do Estado, né, do governo, que a gente fala, né, do governo, né, então, do Estado, é justamente desenvolver, né, baseada na expectativa, né, como representante da sociedade, né, o Estado, então, formula, aplica, fiscaliza, né, faz ser cumpridas as regras que são, então, consideradas regras formais daquele determinado grupo ou daquela determinada sociedade. Já as regras informais estão ligadas aos relacionamentos consolidados pelo hábito dos indivíduos no convívio social e por sua cultura, né? Por isso que tem coisas que são consideradas erradas e inapropriadas em algumas sociedades e em outras não, né? Enfim, porque isso está ligado ao convívio, mas também à cultura, né? Daquele grupo. As instituições formais impõem obediência por meio da lei, enquanto as informais são as regras consolidadas pelo convívio social e não necessariamente dependem das leis formais ou da ação e controle de agentes externos como o Estado ou a iniciativa privada. Olha que interessante, né? Então, as regras informais, principalmente as informais, independem da figura do Estado ou da iniciativa privada para se desenvolverem, para serem aplicadas e seguidas, né, ou seguidas pelos indivíduos que pertencem àquele grupo, né, àquela sociedade, tá bom? E muitas vezes as regras informais acabam ganhando tanta solidez que acabam virando regras formais com o tempo, né? E, às vezes, enfim, mas o importante é que essa parte, ó, não necessariamente dependem de leis formais ou ações de controle dos agentes externos, ok? E aí, os pequenos grupos? Eu falei aqui das instituições e tudo mais, instituições como conjuntos de regras formais ou informais para fazer a sociedade funcionar direito, né? De maneira harmônica, mas o que as instituições têm a ver com os pequenos grupos lá da Ostrom, né? Que conseguem se autocoordenar, né? Por que o Rogério, aqui o professor Rogério, está trazendo esse papo aqui para a aula de hoje, né? Olha só. De acordo com essa teoria, né, teoria institucional, a pressão social exercida pelo grupo, né, existe, né, uma pressão social exercida pelo grupo. As pessoas cumprem, fazem as demais cumprirem essas regras estabelecidas, né? Os indivíduos realizam em conjunto aquilo que não conseguiriam fazer sozinhos, ok. E olha só, quando os grupos são pequenos, as relações são mais próximas, fazendo com que os próprios indivíduos monitorem, controlem e punam os demais em caso de descumprimento das regras estabelecidas. Quer dizer, tanto as regras formais quanto as informais, elas são melhor cumpridas, são melhor incorporadas e melhor cumpridas, melhor fiscalizadas, graças à proximidade natural que os indivíduos e grupos pequenos têm. Então, a verdade aqui trazida nesse momento é de que não existe o anonimato quando os grupos são pequenos. Então, uma ação que descumpre com as regras pré-estabelecidas por aquele grupo são facilmente identificáveis ou identificadas e mais facilmente punidas. Existem casos, né, que a gente estudou de pequenos grupos que alguns membros que agiram em desacordo, né, desalinhados com o que foi estabelecido por aquele grupo na hora do manejo de algum recurso, áreas de irrigação, exploração de reservas naturais, coisas do tipo, áreas de pesca, né? Essas pessoas elas foram excluídas, inclusive daquela sociedade. Então as pessoas tiveram que se mudar, tiveram que dar satisfações, foram penalizadas, foram multadas, mas sem a figura do Estado, uma coisa interna do próprio grupo, né? Então, essa é a ideia, né? Os grupos pequenos permitem um melhor monitoramento e controle e punição, por que não, né? Em caso de descumprimento das regras. Ok? A identidade social complementa essa discussão, tá? Olha só.
A identidade social, de uma forma geral, é definida como o senso que uma pessoa possui de si mesma, a identidade. A identidade social, por sua vez, se caracteriza pelo sentimento de pertencimento e continuidade que uma pessoa sente em relação ao grupo. Então, por que eu estou trazendo identidade social de maneira complementar à teoria institucional? Porque o conceito, né, identidade social, está ligado ao sentimento de pertencer a um grupo. Tá? O reconhecimento dos outros, né, é um dos elementos fundamentais na construção da identidade da pessoa. Então, ela se sentir pertencendo a um grupo e se sentir, né, e sentir que o grupo a reconhece como membro do grupo, é o que é, aumenta, intensifica, né, essa ideia de identidade. Né? Ela é compartilhada por aqueles que ocupam posições semelhantes e os levam a perceber a semelhança. E aqui, para finalizar essa listinha, ó, leva também a percepção de diferenças em relação aos membros de outros grupos ou categorias, né? Então, eu, ao pertencer a um grupo, consigo perceber quem não pertence ao grupo e consigo perceber outros grupos que possuem membros diferentes de mim, né? Esse é um complemento da ideia aqui, né? Bom, a identidade social está muito fortemente relacionada com coesão dos grupos, né? Desses grupos que a gente vem discutindo. Então, olha só, a categorização e a comparação garantem a percepção de unidade do indivíduo com o grupo do qual ele pertence. O indivíduo, com isso, adota comportamentos e atitudes que são congruentes com o grupo, ok? E conforme o tempo vai passando e o convívio vai aumentando, essas atitudes e comportamentos vão ficando mais congruentes, mais alinhadas, mais uniformizadas. O grupo passa a aprender e a se coordenar para alcançar uma situação de equilíbrio e eficiência. Os comportamentos e atitudes compartilhados pelos indivíduos do grupo suportam, então, as instituições constituídas. Então, esse compartilhamento de atitudes e comportamentos formam todos aqueles aspectos, né, relacionados à cultura e ao convívio dessas pessoas em grupo. Né? E faz com que as instituições se desenvolvam, se fortaleçam e se consolidem. Né? Então, a identidade social é um vetor muito importante nessa discussão das instituições, né? Das regras, né? Que as sociedades desenvolvem para conseguir viver, né? Conviver, né? E poder agir de maneira política, econômica, enfim, poder agir de maneira harmônica. O que a identidade social tem de especial quando os grupos são pequenos, né? Já que o nosso foco aqui são os grupos pequenos. Vamos lá. Ó. A coesão do grupo, seus comportamentos e atitudes congruentes com a identidade ganham força em grupos menores. Olha que interessante. Em grupos menores, os indivíduos tendem a forçar suas similitudes e identidade social, tendo em vista a maior convivência e a influência causadas pela proximidade. Nos grupos pequenos, novamente, há mais proximidade. Com a maior proximidade, maior convívio, as questões de congruência de comportamentos e atitudes fica acentuada. Os grupos pequenos parecem desenvolver maior identidade social e, consequentemente, instituições mais fortes e estáveis. Tá aqui a gente começa a relacionar a instituição com identidade social e começa a perceber como ela é mais forte, mais intensa, ela é diferenciada quando a gente fala de grupos pequenos. A discussão sobre identidade social parece alinhada com a proposta da Ostrom, sobre a capacidade de organização e autocoordenação de grupos pequenos. E aí o modelo final, né, proposto aí a partir dessas discussões da Elinor Ostrom e da teoria institucional e de identidade social,
relacionada a pequenos grupos seria isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Então, ó, o Harding lá nos fala, olha, para conseguir coordenação, né, nos grupos, é necessário uma figura de Estado ou a iniciativa privada. Porém, grupos pequenos, por meio da identidade social e das instituições, também conseguem isso. Então, olha só, alternativo ao discurso do Harding, catastrófico, né, com relação ao fim inevitável, né, como nas tragédias gregas, que é o colapso total, né, dos recursos, né, coletivos, né, disponíveis para a gente, né, existe sim a possibilidade de autocoordenação. O ser humano é capaz de se autocoordenar, pelo menos quando arranjados em pequenos grupos, né? Estamos aqui por enquanto, né, nos pequenos grupos. E como eu falei para vocês mais no início aqui da minha explanação, só no livro, né, da Eleanor Ostrom, que chama O Governo dos Comuns, Governo de los Comunes, enfim, alguma coisa assim, né, o original, o original não, em espanhol, né, não, esse livro não foi ainda traduzido para o português, né, tem em inglês, e eu achei também uma tradução em espanhol, o Governo dos Comuns, ela apresenta cerca de 1.200 casos de pequenos grupos que conseguem se autocoordenar, como alternativa à figura do Estado e da privatização. Isto posto, né, gente, eu acho que tem algumas coisas importantes que devemos endereçar, né, para o nosso futuro como sociedade, para o futuro do nosso planeta, falando de recursos naturais e falando de qualquer recurso, né, que seja coletivo. Instituições fortes podem evitar a tragédia dos comuns. Então, é fundamental que as nossas instituições se fortaleçam, que tenhamos leis melhores e leis que são seguidas, leis que são fiscalizadas, punição para aqueles que não cumprem a lei. Né? Isso fortalece as instituições e fazem com que a sociedade, né, essa coletividade, esses grupos funcionem melhor. A identidade social pode fortalecer as relações e empatia entre as pessoas, facilitando o fortalecimento das instituições. Então, essas questões de cultura, né, essas questões que nos fazem nos sentirmos mais próximos uns dos outros, né, dentro de uma sociedade, dentro de um grupo, contribui para o melhor funcionamento das instituições e também ajudam nesse processo aí de autogestão, autocoordenação. Essa aqui é para a gente pensar mesmo. Ó. Com o avanço das tecnologias, por exemplo, as redes sociais, sei lá, o Facebook, o Instagram, enfim, né, o Twitter, os grupos pequenos podem aumentar de tamanho por permitirem o fortalecimento dos vínculos e trocas entre grupos maiores de pessoas. Eu já presenciei, né, já vi, vocês também já devem ter visto, várias mobilizações envolvendo milhares de pessoas via essas redes sociais, que antes dessas tecnologias só conseguiriam tão forte mobilização de quantidades bem menores de pessoas. Então, talvez né, essas tecnologias permitam que esses grupos que procuram se autocoordenar para alguma finalidade ou para algum objetivo possam cada vez serem maiores. Então, para a gente refletir realmente, né, que talvez as tecnologias permitam que a gente aumente esses grupos pequenos, aumentem de tamanho esses grupos pequenos, né? E uma pergunta aqui, né, mais uma que eu ponho aqui, né? Será que a autocoordenação dos grupos pequenos não pode ser desenvolvida em grupos maiores, ou mesmo por uma sociedade grande, imensa como a nossa, né, como um todo? Será que não?
será que realmente estamos fadados a não conseguir autocoordenação se os grupos não forem pequenos? Esse é o desafio, talvez, nosso, né, das nossas sociedades, enfim, o nosso desafio para o futuro, né? E, enfim, essa é a pergunta para a gente refletir e discutir aí após aqui a minha explanação. Bom, gente, basicamente, né, o que eu queria era provocá-los, né, trazer essa ideia dos grupos pequenos, quer dizer, os grupos pequenos conseguem se autogerir, existe aí teoria institucional, teoria de identidade social para suportar isso, entre outras bases, né, para fortalecer isso. Eu foquei, né, particularmente na questão dos recursos naturais, né, porque é da onde a Ostrom começou a desenvolver, né, essas teorias, né, esses conceitos que estão dentro da ideia aí da autocoordenação dos grupos pequenos, mas como eu falei, a ideia é extrapolar isso de uma forma mais efetiva e pensar, como eu comentei, né, pensar em, puxa, que lição que a gente poderia tirar disso tudo para conseguir estruturar, né, grupos grandes que também possam se autogerenciar, né? Então, basicamente isso que eu trouxe, né? Mais uma vez eu vou encerrar aqui a, a minha apresentação aqui, o meu compartilhamento de tela, melhor dizendo, né? Então, estou trazendo isso para vocês, para a gente discutir, né? Agradeço mais uma vez aí a todos, né, por estarem presentes, agradeço aí ao professor Egeu pela oportunidade, né, e eu estou à disposição para responder perguntas, para a gente discutir, tá ok? Professor Egeu, vamos lá, né? Contando aí com a Excelente, tua. Rogério. Excelente. Eu acho que estou encontrando Você é engenheiro de produção, administrador também, né? Quer dizer, fez engenharia de produção, mas tem um mestrado, doutorado em administração. Eu acho que mais próximo da psicologia social que eu já conheci, viu? É impressionante como a leitura sua das instituições e dos pequenos grupos e também da identidade social tem tudo a ver com as leituras da psicologia social. Eu queria fazer algumas questões que já estão colocadas aqui. Tem uma da Amanda Luiz, eu vou colocar ela na tela para a gente aqui, ó. As instituições reguladoras estão ou devem estar diretamente ligadas ao Estado ou podem estar ligadas a uma autorregulação interna dos grupos, pensando em situações mais reguladoras, né? E ela continua dizendo assim, ó, é possível, ideal, na opinião do Rogério, que esses grupos consigam conviver com o Estado, modelos privados presentes hoje na sociedade? Se você puder comentar um pouco, aí eu vou dando uma olhadinha nas outras questões que estão aparecendo por aqui. Tá legal. Amanda, assim, a princípio, a questão das instituições reguladoras, né, desse conjunto de regras, estarem ligadas ao Estado ou não necessariamente, eu acredito que depende muito da localidade, da necessidade, né, mas é possível, né, que existem, né, melhor dizendo, instituições que são instituições ligadas, né, propostas e gerenciadas, vamos dizer assim, né, coordenadas pelo Estado, e os grupos podem desenvolver suas próprias regras, né? E às vezes elas desenvolvem as regras de maneira até inconsciente, pelo convívio, como eu mesmo falei, pelo convívio, né? Pelo trato social que elas vão desenvolvendo ao longo de sua convivência. Então, isso aí depende, né? Então, dá para ser relacionado ao Estado, sendo imposta de fora para dentro, como ela pode emergir de dentro para fora, né? O convívio, né, entre essas duas formas, que é a segunda pergunta que foi colocada, com certeza é possível, porque ela existe, né? A própria professora Elinor Ostrom, né, ela apresenta lá no livro que eu comentei, do Governo dos Comuns, ela apresenta 1.200 casos de comunidades que conseguem se autogerenciar. Essas sociedades, elas não estão fora do mundo, né? Elas estão dentro do mundo, né? Então, elas pertencem a algum país, pertencem a alguma municipalidade, elas estão internas
a algum estado, elas pertencem a alguma nação, enfim, né? Então, é possível, sim, conviver. A questão é que o Estado ou não consegue alcançá-las, não consegue coordená-las com relação àqueles recursos do qual elas dependem, né? Com relação ao manejo, enfim, né? A como utilizar aquilo lá, né? Ou o Estado não consegue alcançar, como eu falei, ou aquilo lá é muito pequeno e o Estado não dá conta realmente, né? Não consegue ter poder de fiscalização, de monitoramento, né? E aquele grupo precisa se virar para conseguir se coordenar e não acabar com aqueles recursos e colapsar, né? Não levar à tragédia dos comuns. Eu acredito que seja mais ou menos por aí, né? Tá ok? Mais alguma coisa aí, professor? Eu estou meio perdido aqui no, no chat. Não, se preocupa. Olha, a Fabi tem uma pergunta bem interessante. Como seriam analisadas as redes? Elas podem ser pequenas ou redes devem ser necessariamente numerosas? E aí tem uma questão da composição, né? Porque você pode ter muitos pequenos grupos articulados em rede. Então, talvez, acho que é uma questão interessante a dela. Talvez desse para ampliar a questão, pensando assim, é possível a regulação dos pequenos grupos ser transposta para essa regulação em redes um pouco maiores, compostas de pequenos grupos? Olha só, como que é Fabi, né? Fabi, eu tenho esperança disso, né? Porque, assim, a teoria hoje disponível, né, as pesquisas hoje realizadas nesse assunto, né, que falam dos pequenos grupos, enfim, elas sempre dão conta da possibilidade, né, dessa autocoordenação, tal, quando os grupos são menores. Ou uma rede de pequenos grupos, mas que também não é muito numerosa, né? Conforme a ideia, né, o lance, a lógica, né, da ação coletiva é que conforme o grupo ou a rede vai ampliando, vai ficando mais difícil a coordenação, né? Mas, então, eu tenho esperança que conforme nós avançamos como sociedade, como indivíduos, como cidadãos, conforme a própria tecnologia avança, né, eu dei o exemplo das redes sociais, né, conforme os direitos humanos começam a ser mais observados, né, pelas sociedades, eu acho que esses grupos, é uma esperança de fato, viu, professor Egeu? Eu acredito que vamos aprender a cada vez nos organizarmos melhor, mesmo os grupos sendo grandes, né? O desafio, quando o grupo é grande, o desafio é maior, né? Eu acho que esse é o ponto. Mas eu acredito que seja possível, né? Eu acho que a gente já evoluiu muito nesse sentido, né? A nossa sociedade, ela é muito menos o indivíduo hoje, né? O indivíduo hoje, os grupos sociais hoje são muito diferentes em termos de seus valores, em termos da questão da individualidade versus a coletividade, do que era há alguns anos atrás. Então, acho que a gente está, como sociedade, nós estamos evoluindo. Né? Então, eu tenho esperança de que, sei lá, daqui a alguns anos, né, algumas décadas, enfim, alguém esteja olhando vídeos antigos do YouTube, né, e fala assim, olha, teve um pessoal lá que discutiu isso aí, falava de grupos pequenos, nossa, como isso aí está ultrapassado, né, porque agora a gente consegue autogestão de qualquer tamanho, né, enfim, né, temos esperança, né. Tem uma outra pergunta que eu acho que é bem interessante aqui. Eu estou selecionando as perguntas que são perguntas. Tem algumas afirmações que depois dá para comentar também, mas primeiro estou pegando as perguntas, tá? Ok. Então aqui o Fábio Pereira ele faz uma pergunta um pouco provocação também. De alguma forma, a questão da replicação da teoria dos pequenos grupos para grupos maiores ou sociedade estariam ligadas à ideia de um Estado transparente, estruturado por uma democracia direta? O nome dele eu perdi. Desculpa. É o Fábio Fábio? Pereira. Então, o Fábio, olha só. Na verdade, a ideia, né, essa não é uma ideia, essa alternativa de autocoordenação, né, e que parece que nos pequenos grupos é mais eficiente, né,
vem, né, se apresenta, né, principalmente nessa discussão do uso, do manejo, né, dos recursos naturais, porque o Estado não consegue ser onipresente, né, não consegue estar lá presente para conseguir articular, né, as coisas para funcionar do jeito adequado, vamos dizer assim, né, bem resumidamente, né? O fato do Estado ser transparente ou não, estar tá sujeito à corrupção ou não, ser eficiente ou não, em parte independe um pouco disso. Deixa eu ver como eu consigo explicar isso melhor. A ideia é o seguinte, que mesmo um Estado transparente, sem corrupção, com leis bem construídas e com um poder de fiscalização mais efetivo, ainda assim, é difícil para o Estado ser onipresente e onipotente, estar lá e conseguir de fato fazer as coisas funcionarem. Então, boa parte desses autores que discutem aí, discutem essas teorias do Harding, da Ostrom, né, eles partem desse princípio, olha, a questão não é o Estado ser transparente ou não ser transparente, funcionar de maneira adequada ou não funcionar, ter viés político ou não ter viés político. O Estado, é difícil para o Estado conseguir, né, estar o tempo todo lá coordenando essas localidades e o manejo desses recursos, tá? É claro que se o Estado é um Estado mais eficiente, funciona melhor, né? Eu acredito que sim, mas eu acho que a ideia é que a autocoordenação é uma alternativa ao Estado, independente de como esse Estado tá funcionando, né? Tá agindo, né? Acredito que é alguma coisa nesse sentido. Tá sem som, o Egeu. Desculpa, eu fechei aqui. Então ele continua, na verdade, ele só recoloca a questão à luz da luta de classes, quer dizer, como é que fica essa questão da replicabilidade da teoria dos pequenos grupos a grandes sociedades à luz da teoria da luta de classes. Acho que esse é um viés que você pode explanar, e tem o Donizete também tem uma fala aqui, algo que vai num outro sentido, mas que talvez tenha relação. Ó. Existe um padrão aproximado de quantidade para determinar ou validar um grupo pequeno? Pode-se identificar os pequenos grupos que se autogestam com os princípios do anarquismo? Acho que é uma pergunta, não uma afirmação. Então, teria de um lado o anarquismo, essa questão dos pequenos grupos, a própria... Ela tinha perguntado antes como é o nome dela? A Amanda Luiz, e ela também, em algum momento, ela faz uma fala nessa linha, quer ver? Ó? Aqui, ó. Pois algumas teorias políticas sugerem que a autogestão seja uma forma de revolução que se livra do Estado e das instituições privadas. Então, parece ter um argumento aqui na conversa que vai na direção de um certo anarquismo ou da substituição, que os pequenos grupos, a autorregulação, poderia caminhar para uma sociedade sem Estado, e uma pergunta, por outro lado, como é que fica essa discussão à luz da luta de classes? Perfeito. Olha, quando eu iniciei os meus estudos, né, meu foco principal, de fato, era a questão do manejo dos recursos naturais, né? Então, nasceu daí, né, o meu interesse e os meus estudos, né? Então, aonde eu quero chegar com isso? Né? Quando eu comecei a estudar a ideia da autocoordenação dos grupos pequenos, a ideia é que essas estruturas, né, esses grupos e a dinâmica, né, as estruturas institucionais que fazem com que esses grupos consigam se autocoordenar, independem de discussões de classe. Essas pessoas estão em algum lugar da geografia, né, do planeta, dependem da exploração de alguns recursos, e se elas não se autocoordenarem, o Estado não está conseguindo dar conta dessa coordenação, e essas pessoas precisaram se autocoordenar. E por essas características que a gente discutiu, né, uma delas é de ser comunidades pequenas, grupos pequenos, elas estão logrando êxito com isso. Né? Então,
é uma discussão, a princípio, que independe, né, da questão de luta de classes, né. E aí, com relação ao convívio, né, do Estado e desses grupos autogerenciados, já é assim hoje, né? Então, essas comunidades que a Eleonora Ostrom identificou no Brasil, por exemplo, eu não lembro quantas são, mas algumas desses pequenos grupos, desses 1.200 grupos que ela comenta, alguns deles eram aqui no Brasil, ela estudou aqui comunidades aqui brasileiras. Elas convivem com o Estado. A questão é que o Estado não está dando conta. Então, para preservar, ou vir um modelo, né, falando agora voltando à questão ambiental, né, que eu estou insistindo aqui, que é onde eu conheço, eu me sinto mais à vontade de discutir, né, ou o Estado cria um modelo de área de preservação privada, como acontece na cidade de Bonito, né? Não sei se as pessoas conhecem, o professor Egeu conhece Bonito, a região de Bonito, né? No Mato Grosso do Sul. Lá eu tive a oportunidade de ir lá, eu visitei várias áreas de preservação ambiental lindas, né? A Gruta do Lago Azul, o Buraco das Araras. Eu visitei vários lugares maravilhosos lá, que são áreas que foram privatizadas. E a iniciativa privada, ela garante a preservação daquele local. Então há um uso, um manejo, né, sustentável da região. Basicamente explora-se o turismo. E você paga lá um dinheiro para visitar. Porque o Estado, a princípio, não estava dando conta de preservar aquela região, né? A alternativa a isso é o Estado sozinho ir lá e fazer. Só que a nossa experiência aqui, né, como eu falei citando Bonito, é de que não dá muito certo. O Estado não consegue estar lá presente efetivamente para garantir o manejo sustentável dessas áreas, né? Alternativa a isso é a própria comunidade que depende desses recursos coletivos, né, de uso coletivo, se autorregularem, já que o Estado não está lá presente. E essa é uma situação onde há o convívio, né, dos pequenos grupos com o Estado. Se um dia nós, né, vamos conseguir fazer com que grandes grupos se autocoordenem e não aí, nesse sentido, a gente vai mais precisar do Estado, eu não sei responder, né? Eu tenho esperança, e não porque eu acho que o Estado é um ser nocivo, mas porque eu acho que isso é uma evolução, né? O Estado é uma figura externa que impõe, né, as regras e faz com que as regras sejam respeitadas e as pessoas, para quê? Para garantir o convívio coletivo das pessoas. Se esse grupo, essa sociedade amadurece e consegue se autogerir, nós estamos falando que é uma evolução. O Estado está sendo substituído. O Estado é uma figura que representa o povo. Ó, não precisa mais, porque agora o povo né, a população se autocoordena. Eu acho que seria uma evolução, né? Não sei se eu respondi, viu, professor Egeu, mas é mais ou menos o que eu imagino aí dentro dessa discussão que foi colocada aí, né? Posso fazer um Deve, né? comentário Deve. Como também? uma A pessoa que luta. conhece muito mais esse assunto que eu, por favor, né? Imagina, que isso, conheço não. Eu adorei sua aula, acho que é muito interessante a forma como você aborda essas questões. Para mim, acho que a noção de proximidade é uma noção muito importante aqui, que é a possibilidade de que a pessoa perceba o resultado das ações dela e de que as outras pessoas num determinado grupo possam sinalizar as ações daquela pessoa. Então, digamos que as relações de causalidade são visíveis, tanto para a própria pessoa, quanto para aqueles que estão ao redor, de forma que podem sinalizar as ações. Isso é possível em pequenos grupos. Pequenos grupos são caracterizados por isso. Você consegue perceber o que a gente sente falta aqui, por exemplo. A gente sente falta da sala de aula, que a gente olha para o rosto dos alunos e tem um retorno, tem um feedback, um retorno em relação a isso e pode modular a fala, o conteúdo, coisas assim. Então, pequenos grupos são essas relações face a face, vamos dizer, não necessariamente tão pequeno quanto face a face, mas em que você consegue perceber as consequências das suas ações. Isso tem a ver com proximidade. A gente conhece autogestão em pequenos grupos, sabe como isso funciona, e conhece também em grupos médios,
e até grandes. E sabe um pouco dos desafios que acontecem nesses grupos médios e grandes. Por exemplo, uma tendência à burocratização, uma tendência a que as normas, os procedimentos ganhem mais importância do que a interação direta, que é uma consequência da burocratização, de você não ter esse retorno tão direto, né? O que as redes sociais permitem é um pouco isso, sinaliza no like, sinaliza em algumas outras coisas que possibilitam um pouco uma simulação dessa proximidade um pouco mais direta, né? E a proximidade também possibilita a empatia, você um pouco sentir o que o outro sente e vice-versa, né? Então, a minha provocação, de certa forma, é assim, é possível, por exemplo, eu já verifiquei, já vi, já estudei, plenária de orçamento participativo é um pequeno grupo, e é uma relação com o Estado, quer dizer, é o Estado abrindo um canal de participação em pequenos grupos ou médios, de um planejamento e uma ação participativa, mas é o Estado. Eu tendo a entender que existe uma falsa dicotomia entre imaginar uma sociedade autogerida como uma sociedade sem Estado. Eu acho que o mais próximo de uma sociedade autogerida é uma sociedade cujo Estado tem mecanismos de participação, tais como o orçamento participativo, por exemplo, né? Em que o Estado é mais permeável à participação das pessoas na tomada de decisão do que propriamente o problema contrário. E aí a questão da luta de classes e tal tem muito a ver com o poder, quer dizer, se você tem um grupo super poderoso dentro de um espaço participativo, como é que você equaliza a fala, o voto, o poder, se você tiver um grupo super forte, lado a lado, com pessoas praticamente isoladas, né? Quer dizer, quais seriam, e aí coloco como pergunta mesmo, né? Talvez você possa usar a questão ambiental como exemplo. Quais seriam os contrapesos, as formas de organização para evitar que um grupo poderoso, um grupo capitalista, privado, poderoso, dominasse um processo de tomada de decisão que, teoricamente, ou é colocado como participativo, mas que na hora que... A gente vê isso no Congresso, por exemplo, talvez como espaço máximo, mas em espaços menores, por exemplo, tem conferência do clima, conferência disso, conferência daquilo. Como é que esses grupos se comportam e como evitar, certo? Já que eles existem, a gente não está dizendo que eles vão deixar de existir. A gente não está propondo que eles simplesmente deixem de existir de uma hora para outra, mas como colocar contrapesos para evitar um predomínio. Se a gente cria espaços mais participativos, evitar o predomínio deles nesses espaços. É uma questão bastante interessante, né? Focando, né, tentando dar uma alinhada, né, uma direcionada nas questões, por exemplo, de meio ambiente, né? É bastante difícil isso que você está comentando, porque nós vivemos isso, né? Só, sei lá, abrir os jornais, né? A gente está sempre se deparando com situações desse tipo, né? Áreas, né? Áreas de preservação, ou áreas que deveriam ser preservadas, né? A gente está toda hora falando de Amazônia e de outras regiões, né? Áreas que precisam ser preservadas, inclusive porque existem comunidades que dependem dessas áreas, né? E todo um contexto desses grupos poderosos que querem lá extrair, né? Extrair os recursos de lá e ter benefícios com relação a isso, né? A questão é assim, que quando a gente fala de autogestão, né, nessa dinâmica que a gente nessa dinâmica que você propôs, né, ok, é participativo, né, então, assim, o planejamento, né, o plano, a ação, ela tem, pelo menos no discurso, uma ideia de participação de todos, né, mas aqueles grupos mais fortes, mais poderosos, acabam enviesando para eles a situação, né. A ideia é que, assim, aí o princípio é que se de fato fosse uma situação de autogestão, todos de alguma forma deveriam ter uma participação equalitária naquela discussão, né?
talvez por isso, quando a gente fala de comunidades pequenas que dependem daqueles recursos para sobreviver, isso funcione melhor, porque nós estamos falando de pessoas parecidas, né? Onde a identidade, né, aquele conceito de identidade é mais forte, né? E aí as instituições dentro daqueles grupos acabam acontecendo de maneira mais robusta, né? Agora, num caso como esse, nós estamos falando de grupos, né, ou de subgrupos dentro de um grupo maior bastante heterogêneos, né? E aí essa ideia de autogestão fica fragilizada, né? Pelo menos dentro dessas discussões que a gente trouxe aqui, né? E aí precisaria da figura do Estado, né? Funcionando direito, né? A figura do Estado, ela garantiria como que desigualdade para os desiguais, né? Trataria de maneira diferente os que são diferentes, tentando fazer com que todos tenham de alguma forma o mesmo acesso as coisas, né? Então aí o Estado acaba sendo necessário, né, para que o direito de todos seja respeitado, que todos sejam ouvidos. A alternativa a isso é a mobilização, então esses grupos mais fragilizados se mobilizem e tentem criar consciência no grupo maior, né? E aí, de novo, as redes sociais, né? A imprensa, enfim, existem vários mecanismos de mobilização, mas ainda assim é necessário né, dentro da ideia do Harding lá, né, de uma ação que vem de fora para dentro, para tentar fazer a coisa funcionar, né? E aí, por isso que a ideia de que, pelo menos por enquanto, né, professor Egeu, são os grupos pequenos ainda que a gente consegue ver verdadeiramente a autocoordenação, né? Acredito que seja alguma coisa nessa linha, né? Não, eu acho que sim, quer dizer, a humanidade tem milhares de anos de experiência de autocoordenação em pequenos grupos, né? O que são as aldeias. As aldeias sempre foram autogovernadas, as pessoas têm essa capacidade, elas se desenvolveram e evoluíram dessa forma, de forma coletiva, solidária, porém em pequenos grupos, né? Tem toda uma discussão na sociologia lá dos anos 60, 70, que era essa ruptura da passagem da comunidade, que são esses pequenos grupos, para a sociedade dos grandes grupos, dos contratos sociais, e tem uma sociologia que estuda o que distingue as relações de comunidade, das relações de sociedade, e quais são os vínculos que se cortam aí, né? Mas a discussão do meio ambiente, ela se coloca de uma maneira muito forte, eu acho que ela é um exemplo excelente, até não só por ela ser contemporânea, mas por ela ser necessária. A gente está diante vamos dizer, de uma encruzilhada da espécie, né? E precisamos ter algum posicionamento em relação a isso. E a gente tem visto muitas situações em que os interesses econômicos, e aí a gente não pode fugir de uma certa noção de luta de classes, né? Em que os interesses econômicos se sobrepõem, não só sobre os interesses dos trabalhadores, mas sobre os interesses, vamos dizer, se fosse possível colocar a terra, a mãe terra, a Pachamama, como interessada direta, né? Poucas constituições nos últimos anos têm colocado os direitos da natureza, né? Mas isso não é uma realidade ainda na maioria dos países. Existia um direito próprio da natureza, né? Isso não foi pensado assim. Os direitos coletivos e os direitos da natureza não foram pensados nas sociedades modernas, né? Mas a gente tem visto situações como a tentativa de criação de mais um porto, seja no Paraná, seja no estado de São Paulo, ou a instalação de termoelétrica, que são exemplos, hidroelétricas, são exemplos em que você tem, de um lado, grandes interesses econômicos, e de outro lado, uma questão ambiental. E tentar equalizar isso dentro de uma lógica que não é uma questão aí de partido política de esquerda ou de direita, é uma lógica desenvolvimentista, que pode ser para gerar uma melhoria de vida para todo mundo, ou pode ser para concentrar a riqueza na mão de poucos. Quer dizer, a questão é, quando se coloca perante o ambiente, não importa muito qual é o objetivo final, se é gerar melhoria na condição de vida ou se é acumular riqueza. De um propósito ou com outro propósito, a natureza vai ser afetada de uma maneira muito forte. Então, eu colocaria a questão, talvez, assim,
para a gente pensar mais um pouco e talvez encaminhando, como pode nós, humanos, representarmos o interesse de algo que nós nós somos parte da natureza, mas nós somos também interessados no usufruto da natureza. Quer dizer, é como se a gente estivesse diante de um enorme conflito de interesse. Nós somos, ao mesmo tempo, interessados em preservá-la e interessados em explorá-la. E como é que a gente consegue... vamos trazer para a economia solidária. Como é que a economia solidária poderia nos ajudar nesse desafio da espécie? Eu acho que é uma boa chave para a gente fechar o curso, Rogério. Você tem razão, sabe, Egeu, eu penso assim, né, ó, assim, disso, enquanto você estava falando, eu estava aqui, né, matutando aqui, né, raciocinando. De fato, essa questão de o homem depender da natureza, né, querer explorar a natureza versus a precisar preservar a natureza, é a realidade. Eu acho que isso sempre foi assim e assim sempre será, né? Então essa discussão entre explorar, né, porque precisamos da natureza para nos desenvolver, para sobreviver, versus tem que preservar também, porque se acabar é tragédia dos comuns, ela sempre vai existir. A solução, né, está no manejo sustentável, no uso racional, no uso sustentável disso. E isso passa por discussões como, por exemplo, inovação. Inovação tecnológica, a eco-inovação, né, inovação verde. O que são essas palavras aqui que eu estou falando? São, né, a tentativa, né, da nossa sociedade, né, em conseguir se desenvolver usando a natureza, mas sem levá-la a uma situação de tragédia, né, da tal da tragédia dos comuns que nós estamos falando aqui, né? Então, imagino eu, é difícil responder, é difícil saber como fazer isso, mas o caminho está em pensar desse jeito, né, de seguir pensando em manejo sustentável, em inovações que permitam reduzir as emissões, reduzir a poluição, ter uma eficiência energética maior e coisas desse tipo, né? Então, ok. Com relação à segunda pergunta, né, que você colocou, né, que eu acho bastante interessante, meio que já é assim, em alguns desses exemplos da professora Ostrom, né, já é assim. A comunidade, por ela estar próxima àquele recurso natural, né, que se for explorado de maneira muito aguda vai colapsar, né, ela, por depender daqueles recursos, e aqueles recursos serem recursos naturais que também precisam ser preservadas, elas acabam criando seus mecanismos próprios de manejo sustentável. Então, assim, essas comunidades aí que a gente está citando, elas já fazem isso. Eu acho que é uma questão da gente aprender com eles, talvez, né? Então, por exemplo, existem algumas comunidades no nosso litoral, no litoral do Brasil, que praticavam, né, para poder sobreviver, eles matavam as tartarugas marinhas que iam desovar lá nas praias. Lá matavam, porque eles tinham que comer, vendiam o casco, uma questão de sobrevivência. Conforme, né, essas regiões houveram investimentos, enfim, né, parte do Estado e parte de organizações não governamentais nessas localidades, essa população começou a preservar, porque a preservação desses recursos naturais, ou preservação dessa fauna, enfim, permite, né, que eles continuem sobrevivendo, porque agora aquele cara que matava a tartaruga, ele protege a tartaruga porque ele é um guia turístico que leva as pessoas para conhecer lá como funciona lá a tartaruga, como que ela faz para botar seus ovos e tudo mais, né? Então, eu acho que é meio por aí, né? A própria localidade lá, né? A própria comunidade, né? Acaba criando seus mecanismos de proteção do meio ambiente, né? Eu acredito que seja por aí.
Perfeito, Rogério. Olha, tem mais uma pergunta aqui do Donizete que tenta colocar digamos, tem um limite para isso que a gente está falando, eu acho, na percepção dele. Ó. Pequenos, médios ou grandes grupos que praticam a autogestão, inseridos em um Estado capitalista, não estão fadados ao fracasso, uma vez que o capitalismo tem seus instrumentos de sedução e exploração? Quer dizer, qual o limite para tudo isso perante o capitalismo? Olha, é assim, os pequenos grupos aí que a gente está comentando, pelo menos esses, né, que são essas comunidades que dependem dos recursos naturais e manejam os recursos naturais, né, que a gente está comentando aqui desde o início das aulas, eles já existem e funcionam inseridos no estado na sociedade capitalista em que vivemos, né, elas já existem. Então, com certeza, né, que assim existe o risco, pode ser que os interesses dos grupos mais poderosos, tal, é, é, tentem, né, destruir essas comunidades e lá explorar todos os recursos que estão lá e acabar com tudo. Pode até ser que isso de fato exista, seja verdade, mas o fato é que hoje existem inúmeros exemplos de grupos pequenos que se autogerenciam em sociedades capitalistas, né? Conforme esses grupos são maiores, é claro que aí essa ação, né, desses grupos poderosos para cima deles é maior, né? Porque quanto maior o grupo, mais poderoso também é esse grupo, né? Mais influente é esse grupo e mais poder de ação, né? Tem esses grupos, né? Então, conforme o grupo é maior, mais eles vão contra, eventualmente, né? Vão contra o interesse desse poder que a gente está falando, né, da sociedade capitalista, né, esse grupo de poderosos, né, mas independente disso, né, existem exemplos que se autocoordenam, né, essa é a verdade, por isso que eu sou uma pessoa esperançosa, né, eu acredito que a gente já foi muito pior, né, eu acredito que a gente tem condição, sim, de cada vez tornar a autogestão mais frequente né, nas organizações, né, existem lá uma série de organizações que são cooperativas, existem uma série de associações, né, de empreendedores, que a gente chama de empreendedorismo solidário, né, falando da economia solidária, eu mesmo já tive a oportunidade de participar de projetos, né, em associações, né, de empreendedores solidários e eles ok, tem apoio do Estado, tem apoio de uma série de figuras, né, de agentes, mas eles se autocoordenam, eles fazem uma série de coisas funcionarem. Tem o exemplo das cooperativas, o professor Egeu conhece bem, né, então eu sou uma pessoa esperançosa com relação a isso, né, eu acho que é possível, sim, os grupos cada vez ficarem maiores, mesmo existindo essa figura tentando destruir elas, né, acredito que sim. E a Raquel faz uma pergunta aqui que eu acho que cai bem agora. Ó. Nas experiências relatadas pela Alstrom, ela faz alguma referência à formação que os grupos precisam receber e que favoreçam a autogestão? Olha, não, até porque ela faz uma abordagem econômica, né, muito mais voltada a criticar, né, ou a desconstruir a ideia do homem econômico lá, né, que é a teoria clássica, né, o comportamento humano, que é esbanjador, que é maximizador dos resultados próprios, típico da economia clássica. Então, ela só mostra, né, essa alternativa, né, que, olha, é sim possível sem uma figura externa, né, o Estado, a iniciativa privada, é possível sim a autocoordenação. Mas isso é mais frequente, é comum, né, acontece com maior facilidade dentro de grupos que são pequenos. E aí a teoria institucional, a questão da identidade social são meios, né, para a gente explicar o porquê, né? Mas não existe uma receita, não existe, eu não consigo nem responder, né? Foi uma das perguntas que já passou, que eu acabei não sendo objetivo para responder essa parte da pergunta. Não existe nem um número de pessoas, ó, até que número que o grupo é pequeno, né? Quantas pessoas tem no máximo, nesses grupos pequenos. Não existe isso. Depende do contexto, do local e da configuração. O grupo pequeno tem uma dimensão ou tem outra, né?
Então, eu acho que isso se aplica também à pergunta da Raquel, né? Então, não existe uma receita, o que tem que ter? O que eu acredito, baseado no que eu estudei, no que eu até apresentei aqui, é essas características de proximidade, né, de pessoalidade nas relações, então os vínculos afetivos, emocionais ficam maiores, então a identidade social fica mais fortalecida, e isso fortalece, torna mais robusta as instituições formadas, principalmente as informais, né, e aí isso funciona de maneira mais coesa e mais coerente. Agora, o tamanho para que isso aconteça é subjetivo, né? É relativo. Uhum. Eu acho que, para a gente ir finalizando, Vamos lá. tem um conjunto de comentários da Fabi Nascimento, ela fez vários, mas tem um que dá um bom link aqui para a gente, dois, na verdade. Ó. Ela fala assim, na aula sobre plataformas, na verdade é o cooperativismo de plataforma, o camarada do Livres, que foi o Guilherme Prado, né, apontou também a questão da transformação do consumo, né, consumir de outra forma, ter outra experiência no consumo. Eu queria trazer um exemplo também de uma rede que também é autogerida, autocoordenada, portanto. Eu vou falar rapidinho, porque a gente não teve tempo e a gente não teve uma aula específica para tratar de redes. A mais próxima disso foi justamente essa aula sobre cooperativismo de plataforma. Mas a rede Justa Trama é um bom, talvez excelente exemplo nesse sentido, porque reúne um conjunto de iniciativas, desde associações de produtores do algodão agroecológico em várias partes do país, uma fábrica recuperada que faz a fiação e a tecelagem do algodão, fia e faz o tecido, né? E alguns empreendimentos que fazem a confecção, especialmente a Univens lá em Porto Alegre, mas tem outros também que aproveitam os retalhos para fazer, além das roupas, para fazer bonecos, jogos educativos e tal, e também uma cooperativa, a cooperativa Açaí, em Porto Velho, que faz semente, com as sementes e tal, faz botões, acessórios para as roupas, além de fazer outros produtos, fazem biojoia, fazem outras coisas. Mas por quê? Né? Cada empreendimento desses está inserido no mundo capitalista, evidente. Compra insumos, compra energia, vende no mercado capitalista também, mas também vende na feira, direto para o consumidor, também vende em outros lugares. Né? Ou seja, cada um deles, né? No caso, por exemplo, da Cooper Têxtil, que faz a fiação e a tecelagem, o volume que ele faz de fiação e tecelagem para a Justa Trama é muito pouquinho, perto do todo que ele faz ao longo do ano. São horas de fiação para a Justa Trama, dentro de um ano, por exemplo, de fiação para o mundo capitalista. Então, eles estão inseridos no mundo capitalista. Porém, quando alguém compra diretamente no site lá da Justa Trama uma roupa da Justa Trama, se é um consumidor, ele tá correndo por fora de toda a cadeia, digamos, que seria capitalista. Tem outra regra do jogo dentro da Justa Trama. A Justa Trama, por exemplo, em vários momentos fez a opção de pagar mais para o agricultor, ou seja, uma opção voluntária. Os agricultores são membros da Justa Trama, fazem parte da coordenação da Justa Trama indiretamente, e, portanto, têm direito de voz e de voto na decisão, inclusive, do preço que vai ser pago ao seu algodão. Quer dizer, isso coloca uma lógica de pequeno grupo, que é olhar frente a frente, a costureira olhando para o agricultor, certo? Uma lógica de pequeno grupo dentro de uma rede que é enorme, que pega o Brasil inteiro, que tem 500 famílias envolvidas, né? Então, isso possibilita esse tipo de relação. E aí, algumas pessoas perguntam, mas isso isso está dentro do capitalismo? Está dentro do capitalismo, no sentido, tudo está dentro da sociedade capitalista atualmente. Mas, ao mesmo tempo, está fora, é um desvio. Por quê? Porque você está comprando uma roupa que foi produzida por trabalhadores associados, portanto, não tem exploração do trabalho nessa roupa, em todos os elos dela, e se você compra diretamente, não teve nenhum intermediário capitalista que ganhou em cima dessa produção. Então, é um circuito econômico que corre por fora dos outros circuitos. Né? Evidente que se relaciona com os circuitos, afinal de contas,
elas compram energia elétrica, elas compram alguns insumos, então, assim, é muito difícil que ele seja 100%, né? Não vai ser. Compra, por exemplo, transporte de um lugar para o outro, então tem serviços envolvidos aí, mas é uma organização de pequenos grupos reunidos numa espécie de central, né, ou federação, que consegue fazer um circuito que desvia. E aí o consumidor, ele pode comprar no shopping a roupa, né? Ele pode comprar na loja ou ele pode comprar aí. Quer dizer, a opção, a escolha do consumidor também faz parte do comportamento que vai levar esse negócio a funcionar ou não, né? Então, assim, eu acho que um pouco do que a gente tem mostrado é que existem questões que são estruturais, e aí as cooperativas, as associações fornecem elementos para tentar mudar essa estrutura, e existem outras que não são estruturais, que dependem mais da forma como nós agimos. Então, tem esses dois elementos. Eu acho que a sua aula apresentou muito bem essas questões, e eu acho que é uma chave muito boa para a gente fechar o curso como uma possibilidade, quer dizer, existem possibilidades, não é? A gente não está proibido de fazer certas coisas. Talvez num outro regime a gente não pudesse, mas nesse regime a gente pode. Isso que a gente faz é suficiente para mudar o todo? Talvez não. Mas oferece uma linha, um caminho de por onde ir para mudar. Então, eu acho que é um pouco essa chave, e eu te agradeço muito pela aula. Tem muitos comentários assim das pessoas comentando sobre a aula, sobre a importância desse tema que você trouxe, e também falando do curso, falando do que significou o curso, da importância do curso, afinal é a última aula, então as pessoas estão fazendo uma espécie de balanço aí do que foi a experiência do curso e pedindo né, para a gente falar um pouco sobre as possibilidades de continuidade. Então eu peço para você fazer um encerramento, Rogério, em cima desses elementos todos que a gente tratou, para a gente caminhar para o fechamento. Embora doloroso, a gente vai ter que ter esse momento de encerrar o curso. Como que é? Toda iniciativa tem o seu fim, né? Mas como que é? Esse fim pode ser aí, né? A grande oportunidade de ter um novo curso, né? Um outro curso com outras discussões, né? Vamos pensar por aí. Bom, João, mais uma vez, né? Eu quero te agradecer, né? Agradecer a todos que fazem parte dessa iniciativa, né? Pela oportunidade, né? Uma satisfação poder vir aqui compartilhar, né? Desse aprendizado que eu tive aí durante principalmente o meu doutorado, né, que essas pesquisas aí e essa discussão que eu apresentei eu iniciei lá no doutorado, né, então que é um assunto que eu gosto muito, está ligado ao meio ambiente, mas está principalmente ligado à tal da lógica, né, da ação coletiva, né, e para mim está muito especial, né, estar aqui hoje e agradecer a audiência, né, vamos dizer assim. Eu também uma experiência diferente, né? Porque eu estou aqui me sentindo um YouTuber, né? Meu filho vai ter bastante orgulho, né? De ver aí meu vídeo, porque ele acompanha vários YouTubers e agora o pai dele também teve essa oportunidade, por que não, né? Vale a pena a gente comentar, né? É uma experiência diferente, né? Interessante. Enfim, com relação a esse conteúdo todo, né, a minha intenção de fato era provocar todos, né, para a gente raciocinar. Conforme nós crescemos, né, individualmente como cidadão, né, nos tornando um cidadão melhor, mais consciente, entendendo mais os reflexos da nossa ação individual para o coletivo, e aí seja o nosso meio ambiente, né, que é de todo mundo, né, são os bens de uso comum aí, como também diretamente, né, nas questões sociais, né, que a nossa ação individual, mesmo parecendo pequena, ela tem um grande impacto, porque todo mundo pensando do mesmo jeito, vamos a uma situação de tragédia dos comuns. Então, eu queria trazer essa provocação, e o ser humano, no meu ver, né, o ser humano está evoluindo nesse sentido. Pensamos de maneira mais coletiva do que pensávamos há tempos atrás. Então, eu acho que a nossa sociedade está amadurecendo. E, de novo, né, essa provocação também teve a intenção, né, de fazer a gente se desafiar. Poxa, o grupo pequeno funciona,
porque tem proximidade, por causa disso, por causa daquilo, mas será que a gente não consegue fazer esses grupos cada vez maiores? Será que, sei lá, as redes sociais não vai nos permitir isso? O que nós precisamos mudar como pessoas para que a gente consiga melhorar, né? Nisso tudo que a gente está discutindo aqui, né? Então fica esse meu desafio, né? Essa minha provocação a todos, né? E eu estou sempre às ordens, né? Não só ao professor Egeu aí, né? Ao WAIS, né? Que eu estou sempre às ordens, mas também a todos que estão presentes aí, né? Podem entrar em contato, enfim, a gente faz ajuda do jeito que a gente conseguir e puder. Tá bom? Mais uma vez, obrigado aí, viu, professor Egeu? Estou à disposição. Bem, você como membro da coordenação da UAS, a Luciana também, se quiser entrar, só para a gente fazer um fechamento, umas palavras finais. Quer entrar, Luciana? A Luciana está aqui conosco, gente. Ela, todas as aulas, presente, mas geralmente nos bastidores aqui. Vamos ver se ela a pretende... professora Luciana tem que entrar sim, né? Nossa expectativa aqui. Vamos ver. Ah, entrou. Tô tentando, peraí. Eu só de câmera. Tá bom. Então, muitos comentários aqui sobre o curso. Eu agradeço demais. Não existiria esse curso, nenhuma possibilidade desse curso acontecer com esse impacto, essa força, não fosse por essa plataforma também que é a WISE, e aí a Luciana tem um papel fundamental na criação disso, junto com toda a coordenação da WISE, claro, mas ela que puxou, encabeçou que isso acontecesse, e está aqui o tempo todo conosco. Então, Luciana, eu acho que ninguém melhor que você para fazer as falas aqui do encerramento, e acho que a gente fala também depois sobre possibilidades de continuidade. Bom, quero agradecer a todo mundo. A WISE é uma iniciativa também que tem, né, necessariamente colocar essa questão da autogestão. Então, nós trabalhamos de uma forma horizontal, coletiva, ampliada e aberta para demais participantes. Eu tenho, né, essa grata alegria também e honra de participar com os meus colegas aqui, o Eduardo, o Clássius, o Taira, que também, né, participaram do curso. Mas a gente também tem aí, né, algumas divisões também, e sem dúvida essa atuação tua, Egeu, no protagonismo de lançar a proposta desse curso, de coordenar, né, e a gente aqui dando algum respaldo, né, para você em termos de suporte. A gente tem também a nossa bolsista, a Rafaela, que está aí com a gente sempre, né, nos bastidores, apesar da aula coincidir, né, com várias do curso aqui, mas a gente tem também todo esse apoio institucional da Unifesp, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e o fundamental, que foi a participação das pessoas aqui, né, dos que estão aí inscritos e aqueles que estão assistindo o vídeo depois. Eu quero deixar todo o agradecimento da UAS com relação a isso também, as pessoas que ao longo puderam participar do curso, e que realmente expanda essa ideia. O curso ficará ainda, né, online, e é importante que você compartilhe, revisite, aprofunde, tem o material também, né, sugerido como material bibliográfico sugerido. Então, é importante que cada um aprofunde esses estudos, e, sobretudo, difundir, né, os nossos trabalhos também, compartilhando aí e ficando atento às nossas redes, aos nossos sites, o nosso site, as nossas redes sociais, e que a gente vai fazer mais coisas, e a gente precisa muito trabalhar em conjunto. Esse conjunto não é só interno, né, aos coordenadores da UAS, professores, né, os estudantes, mas toda a comunidade, as instituições organizadas. Então, eu quero deixar aqui também um agradecimento a cada uma que participou desde o começo. Foram várias pessoas, movimentos sociais e professores, mostrando também a nossa cara, né, que a gente trabalha com as
as associações, com os movimentos sociais, num princípio que eu chamo, né, junto com Boaventura Souza Santos, de ecologia dos saberes, e que isso também demonstre o que nós estamos pensando de universidade, das mudanças paradigmáticas no conhecimento, e o que nós estamos fazendo em conjunto e individualmente para essa transformação maior. É um momento que eu também saúdo aqui toda a resiliência, né, dos participantes e coloca aqui essa questão da gente não desanimar, pelo contrário, da gente utilizar esse período para a gente reafirmar as nossas convicções, para a gente nos unir cada vez mais, né, se tem algo poderoso é o medo, que nos deixem profundamente tristes, achando que não temos alternativas, né? E a gente precisa cada vez mais estar reunidos, unidos, dialogando, ampliando os espaços. É o que nos cabe, né? O que nos cabe é continuar aí nessa trajetória de transformação necessária e que acontecerá de uma forma ou de outra, e nós vamos atuar para isso. Então, eu queria deixar aqui só os agradecimentos, falar para o pessoal que não deixe de divulgar a UAS e participar das atividades que nós faremos, inclusive propor atividades em conjunto, né? A gente é realmente aberto. Deixa aqui registrado para a história a gratidão que estar na UAS junto com todos vocês, né? O Egeu arrasou aí na organização, na proposta e na coordenação, contribuiu estrategicamente até para a UAS ganhar essa visibilidade que teve com esse curso. Então, toda a nossa gratidão, viu, Egeu? E todos os colegas que participaram, né? Desde a coordenação da UAS até todos os movimentos, todos os estudantes, aqueles que estão inscritos e os que não estão inscritos, né? E que a gente continue e se encontre em outros espaços aí, tanto virtuais quanto presenciais. Então, fica aí a minha gratidão, tá? E vamos seguir juntos com mais iniciativas. A gente está só começando aqui. Obrigada. Eu também agradeço muito, agradeço o suporte todo da UAS, agradeço essa possibilidade de estar junto nesse trabalho que envolve todos os campi da universidade, se levar em consideração também não só a coordenação, mas as pessoas que se envolveram, né, nas atividades, e a própria, também acho que tem um agradecimento à Pró-Reitoria, né, de Extensão e Cultura da Unifesp, que também possibilitou a organização da UAS e, portanto, o oferecimento do curso, e ajudou nesse processo, para nós um tanto inovador, né, a gente foi descobrindo o potencial conforme fomos fazendo acontecer, a gente foi vendo o potencial, né, então, para nós também, muito, muito interessante todo esse trabalho, agradeço muito os comentários que as pessoas estão postando agora, muito feliz, obrigado. Gratidão a cada um, cada uma que esteve aqui, que nos acompanhou durante essas 12 aulas, ou que pôde estar em 10, 9, né? Mas que esteve aqui conosco, que participou. As aulas ficarão disponíveis, as listas de presença ficarão disponíveis por mais uma semana, ou seja, portanto, as pessoas podem assistir às aulas, ir lá e marcar a presença, depois nós vamos retirar, e para poder emitir os certificados. Aí os certificados vão estar disponíveis no site da PROEC. Vocês vão receber um e-mail com essas instruções de como emitir os certificados lá no site, e, portanto, já recebemos, tá? A gente não precisa se alongar nisso agora, porque é uma coisa muito simples, vocês vão receber lá. Os materiais vão ficar também disponíveis por e-mail, a maior parte das aulas já foram enviados, os PowerPoints e tal, falta das últimas 2 aulas, né, do professor Taira e hoje do professor Rogério, porque nós vamos enviar também, junto com outros textos e tal, mas também ficarão disponíveis, esse material vai ficar disponível no site da UAS em breve. Então, as aulas já estão disponíveis no YouTube e esses materiais ficarão disponíveis no site da UAS. Bom, acho que por enquanto é isso. Eu agradeço muito, gratidão a todos e todas que fizeram esse curso possível. As últimas palavras serão suas, Rogério. Ok, então, bom, na verdade, para finalizar, então, só, como que é, desejo sucesso a todos, né, a todas,
E, enfim, né, e aguardamos aí a próxima oportunidade de nos reunirmos, né, e estamos à disposição. Mais uma vez aí eu agradeço, né, e sei lá, boa semana, né, e boas férias. Até a próxima iniciativa de curso aí que vai ser oferecida. É isso aí.